Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um bate-bola hipnótico número 8. Bom, e você já sabe que a nossa proposta no bate-bola hipnótico é trazer educação continuada em hipnose, terapias, metodologias de desenvolvimento e de crescimento pessoal. E a hipnose é uma ferramenta de excelência, é uma ferramenta que pode conduzir você e o seu cliente, as pessoas com quem você convive, à excelência e à maestria pessoal. E hoje estamos aqui novamente na Sociedade Interamericana de Hipnose, eu, Valdeci Carneiro, Samej Spencer e o nosso convidado especial, Lauro Pontes. Seja bem-vindo. Tudo bem, Lauro? Muito bem, muito obrigado pelo me receber aqui, muito legal, feliz por estar aqui. Então, nós também. Então vamos lá. A proposta do bate-bola... Vamos apresentar direitinho o Lauro, né? Vamos, não, já que ele não se apresentou, Exato, né? Um amigo nosso, doutorando em psicologia, está chegando, ele é do Rio de Janeiro, né? Está em visita aqui a gente na sociedade. Estou de férias, em São estou de Paulo. passagem, né? Estou de férias. Sim. Não está psicologizando nesses dias. Exato. Está aqui conosco, nos ajudando, colocando em dia, né? Metodologias, ideias, inovações dentro do campo da psicologia, dentro do campo da hipnose clínica, da hipnoterapia. É isso aí, aproveitando, na verdade o Lauro que fez uma gentileza pra gente de vir participar desse bate-bola, onde o assunto hoje é ética, hipnose e prática clínica. Aliás, é um assunto que o Lauro gosta muito, do assunto ética, ok? Então, Lauro, conta um pouquinho para nós a sua história e vamos começar. Na verdade, o bate-bola é justamente isso, é a gente bater o papo, às vezes um interrompe o outro, meio um pouquinho de falta de educação mesmo, e vamos Assim que é bom. Adiante. Bom, eu sou psicólogo, como o Sam falou, estou fazendo doutorado agora, acabei já a qualificação esse ano, então defendo em março de 2017, lá na UERJ, no Rio de Janeiro, né? Sou carioca, sou do Rio, trabalho no Rio. E trabalho com hipnose basicamente também no mesmo tempo que eu tenho de psicologia. Me formei em 2000 e hipnose me formei em 2002, lá no grupo do Miguel Couto, do Hospital Miguel Couto no Rio, com o Fernando Rabelo, Dr. Fernando, saudoso Dr. Fernando. E sempre me preocupei muito com a prática. O Fernando passava muito essa questão pra gente sobre como é a questão da dinâmica dentro do consultório, do respeito que a gente tem que ter ao cliente e o quanto a hipnose, por ser essa ferramenta tão poderosa, tem que ter uma forma de agir com muita cautela, com muita ética, com muito cuidado e sempre visando o bem-estar do nosso paciente. E nós estamos num momento agora, né, aqui em off a gente conversando algumas coisas e tal, e que está acontecendo umas coisas que a gente discorda, de um pessoal que trata a hipnose de uma forma muito mercadológica apenas, visando lucro apenas, sem se preocupar com as pessoas. E eu sou muito contra isso e bato contra isso e, enfim, a gente hoje vai falar um pouco, acho que, sobre isso aqui, né? Foi até bom, o Lauro deu uma dica interessante aí, ele falou da hipnose como ferramenta poderosa. Então a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais poderosa é uma ferramenta, mais cuidado eu tenho que ter com ela. Pelo menos é o que me parece na analogia, né? Já dizia o filósofo Ben Parker, né? Tio do Homem-Aranha, né? É isso que eu ia falar. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Isso aí. Por exemplo, você pega uma faca cega, que cuidado eu tenho que ter com a faca cega? Praticamente nenhum, né? Praticamente nenhum. Agora, se ela tiver um bisturi ultra afiado, Exato. eu tenho que ter mais cuidado com isso. Lógico que eu posso conseguir resultados muito surpreendentes com esse bisturi ultra afiado, só que eu tenho que manejá-lo cada vez com mais excelência, né? Sim, exatamente. Sem contar que tem que estar relativamente habilitado a utilizá-lo. Né? Você dá um bisturi super afiado para alguém cortar pão, é capaz que... Tudo bem, ele vai conseguir cortar o pão, mas é capaz que ele faça besteira no próprio dedo. Né? Para uma dona de casa, para alguém que não está acostumado a manusear um instrumento como o bisturi. Então é necessário que se haja habilitação, é necessário que haja preparo para a utilização dessa ferramenta extremamente poderosa. E a gente conversando, né, falando sobre como está se dando uma sensação de que está ficando uma certa vergonha ou estranho falar que você é hipnólogo, porque as pessoas estão jogando o nome da hipnose na sujeira, né, fazendo cursinhos de finais de semana e já se achando terapeutas e já cobrando fortunas para outros cursos, etc. Isso é uma panaceia.
absurdo, assim, eu fico meio revoltado, eu vou tentar não falar palavrão aqui, porque realmente é algo que dá... Eu não garanto que vou tentar fazer. A gente vai colocar um pin quando... Porque tem muito filho da... atuando por aí e sujando, na verdade, o nome de bons profissionais, assim, né? Não é porque eu estou aqui na presença de dois grandes nomes da hipnose do Brasil, mas são pessoas sérias, estudiosas. Eu estava aqui agora há pouco babando na biblioteca do Valdeci, que é enorme, que tem livros raros, etc. São pessoas que se dedicam, né? Dedicam a vida ao estudo e, consequentemente, à boa prática, né? Ganham dinheiro com isso, claro, porque todo mundo tem que ganhar, normal, é a profissão, faz parte, né? Mas se levam a sério. E o que a gente vê, na verdade, é um monte de gente picareta mesmo, né? O famoso 7-1, né? Que a gente conhece por aí. E a essas pessoas a gente tem que ter muito cuidado e é difícil a gente poder diferenciar, fazer algum tipo de diferenciação, porque esses caras normalmente são bons vendedores, né? Eles são espertos, eles são gatunos, né? Como a gente fala também. Sente o cheiro, né, do dinheiro. Exato. E é justamente esse o foco desses profissionais, né? Digamos assim. É justamente o quê? O dinheiro, o bolso. Enquanto, penso eu, né? O profissional mesmo, dedicado, ele visa o bem do próximo, ele visa o bem do cliente, ele visa a evolução do paciente dele, né? E não apenas o dinheiro que ele está recebendo com isso. Como foi bem dito pelo Lauro, o dinheiro é consequência, faz parte, é profissional, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo precisa viver, né? Mas não é o objetivo único, o objetivo primordial, o objetivo primeiro. Então vamos lá, vamos pensar em ética aqui. O que a gente poderia considerar ético ou não ético na prática clínica da hipnose, Lauro? Olha, Valdeci, eu acho que a gente tem que pensar a ética, não precisa ser da forma, né, filosófica e tão profunda como os gregos falavam, mas pensando em termos práticos, eu pego um exemplo que eu ouvi de um professor meu na faculdade, na época da graduação, que dizia que quando você vai estudar algo da área de saúde, o teu objetivo é ajudar o próximo, o teu objetivo é fazer a pessoa que está te procurando melhorar do estado que ela está para um estado melhor de saúde. O dinheiro é secundário a isso. E se você tem a visão de ganhar o dinheiro em primeiro momento, você está fazendo a profissão errada. Porque se você é um médico, é um enfermeiro, é um fisioterapeuta, é um hipnólogo, é um psicólogo, é um dentista, é um TO, enfim, qualquer outro profissional de qualquer área de saúde, ainda que você jogue cartas, sabe, vidência, né? A intenção é ajudar pessoas, né? Você tem que estar com a intenção inicial do teu trabalho para ajuda ao próximo, né? Às pessoas. E claro, você vai cobrar por aquilo e ganhar dinheiro com aquilo. O que a gente está vendo hoje no mercado, né, as pessoas que a gente ouve falar aí da hipnose, é que isso está meio subvertido. Parece que a hipnose virou um negócio, né? E é um negócio mesmo, visando, objetivando ganhar dinheiro, como uma empresa, como uma franquia, como uma coisa grande que toma vulto empresarial com o objetivo de ganhar dinheiro. Saúde não é negócio, o ponto é esse. Eu sou radicalmente contra a saúde como negócio. Eu acho que saúde tem que ser universal, ela tem que ser pública, ela tem que ser como nos países verdadeiramente desenvolvidos, porque a gente fica se referenciando aos Estados Unidos e lá é uma negligência só, né? Sim. A gente tem, por exemplo, sistemas de saúde como dos países nórdicos, da Dinamarca, ou mesmo Suécia e Finlândia. Você vê que o rei ou o ministro ou qualquer pessoa vai no mesmo médico. E eles estudam nas mesmas escolas, quer dizer, porque saúde e educação estão ligadas, né? É uma questão da gente pensar também em termos sociais a coisa. Exato. Né? Então são estruturas que a gente precisa botar o dedo na ferida mesmo e falar, sabe? Eu acho que o primordial é isso. E como, respondendo a tua pergunta, né, a gente deu uma volta danada, eu acho que ética, na verdade, né, o comportamento ético, ele tem que partir do indivíduo que é o profissional, né? Porque a pessoa que procura alguém para fazer uma terapia, seja em psicologia convencional, seja apenas uma hipnose, ou seja um dentista, ela está sofrendo, seja uma dor de dente, ou seja um sofrimento afetivo, ela já está padecendo, então ela está frágil. E se aproveitar disso é muito vil, aí é que mora a antiética, né? O procedimento a gente vai falar da ética, vai falar da antiética, né? A antiética é se aproveitar do momento de fraqueza do outro e pegar aqueles casos brabos que a gente conhece, que não vamos nominar aqui, de coisas absurdas que a gente já ouviu falar, exato, né? Exato. Que já aconteceram. E isso tem que ficar em off, né? Infelizmente tem que ficar em off. Ética para mim é botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo.
mas dormir tranquilo dentro de valores morais e éticos verdadeiros, sabendo que você está fazendo o bom trabalho. E o bom trabalho é esse. Se você é da área de saúde, você trabalhou e estudou para ajudar o próximo. Então a coerência, né, tem que ser respeitada. Eu gosto muito dessa palavra. Eu tenho usado ela frequentemente, assim, coerência. Né? Sou um profissional de saúde, então o meu trabalho é o quê? Ajudar. Ajudar pessoas. Né? Então é isso. Ética é ser coerente com o que você faz. Se você for operar a bolsa de valores, né, se você for investidor, se você... Ok, seu objetivo é ganhar dinheiro. Né? Então, ganhe dinheiro. Aí você está sendo coerente também. Né? Mas você não pode pegar um trabalho como... Tem aquele filme fantástico do Michael Moore, o Cycle, né? Que fala sobre o sistema de saúde americano e tal. E tem uma cena chocante. Fala esse nome desse filme de novo, que eu, por exemplo, não... não conheço. Chama Sick-ou, né? Que é uma brincadeira com o sick do doente, né? Do inglês. Esse filme é um documentário daquele documentarista famoso, aquele Michael Moore, que fez o Fahrenheit 11 de setembro, né? Sim. E esse documentário ele fala sobre o sistema de saúde americano e faz uma comparação entre o americano e dos outros países, inclusive de Cuba, Canadá, França, não chega a falar do Brasil. Mas é muito interessante uma cena que me chama a atenção de uma mulher que está no hospital há muito tempo internada e ninguém dá por ela, e ela também não tem memória, enfim, é uma pessoa completamente debilitada. E o hospital simplesmente pega a mulher, coloca na ambulância, para no meio da rua, bota ela na calçada e vai embora. Né? É exatamente isso. Né? O sistema de saúde de lá é negócio. Né? Você vê o que o Obama agora sofreu aí para tentar fazer o tal do Obamacare. Né? E o pessoal disse que lá é melhor do que aqui. Bom, não é. A gente não vai nem entrar nesse âmbito para não ficar muito... nesse mérito. Então a gente vai em 3 dias, né? Pois é. Mas a ideia, mas eu estou citando essa coisa dessa cena específica para falar sobre isso. Quer dizer, você não pode pegar uma pessoa doente, né, e jogar no meio da rua porque ela não tem mais dinheiro para pagar. Né? A saúde não é negócio. Esse é o ponto. Mas a gente tem que ver também, nós falamos de 2 coisas que parecem se contradizer. A questão de ajudar pessoas e a questão do sobreviver ajudando pessoas, ou viver dignamente ajudando pessoas. O profissional que ele não seja remunerado adequadamente, ele não vai se aperfeiçoar, não vai se especializar, não vai melhorar, ele vai estagnar. Só que eu acho que uma coisa que seria interessante era pensar da seguinte maneira: se você fosse ao médico hoje, você não tivesse sangrando, esse médico te perguntasse quanto você tem primeiro, como é que você iria se sentir? Então aqui eu não estou puxando a brasa para minha sardinha não, porque nossa médica atende aqui, tem outras pessoas. Então mesmo às vezes na avaliação nós já fazemos meio um pronto-socorro com a pessoa, que é para a pessoa, e às vezes eu até deixo claro para ela, eu falava, hoje eu quase não atendo diretamente pessoas, mas a supervisão, mas eu falo para ela, olha, mesmo que você não volte, não queira fazer aqui, pelo menos você já tem um recurso para você usar. Perfeito. Você vai sair daqui melhor do que entrou. Exatamente, já vai ser melhor do que entrou. Até porque, só para fazer o contraponto disso, tem pessoas, quando nós falamos em ser profissional de saúde, ou hoje eu não costumo muito mais separar o terapeuta do coach de outras áreas. Eu falo que é o agente de mudanças, o cara que promove mudanças e mudanças efetivas e duradouras, não só positivas, não fast food. Então, quando eu estou pensando nisso, às vezes eu sei que aquele cara que veio na minha frente, ele tem um problema grave com dinheiro. Você aprende a mapear isso, a fazer brincar de Robocop, olhar, esquadrinhar tudinho, o RG dele é tal, e já... E o problema dele, esse cara tem o dinheiro, mas ele vai gastar com a cerveja, ou ele vai gastar com uma TV do tamanho dessa daqui na casa dele, mas ele não vai pagar R$3.000, R$4.000 ou R$2.000 para fazer um tratamento. Se eu deixar esse cara insistir nesse padrão, eu não estou ajudando ele. Eu estou adoecendo o indivíduo. Então eu costumo dizer que a doença dele, nesse caso, inclusive, era o trato com dinheiro. Não saber priorizar as coisas primeiras, né? Então tem uma frase que a gente usa muito em coach, que é primeiro as coisas primeiras. Então a gente saber estabelecer prioridades. Algumas coisas eu chamo de prioridade zero. Parece absurdo, eu falo, isso é prioridade zero agora. Então tem gente que, se ela pode vir e ela está escolhendo, ela tem como pagamento, mas aqui está caro, a sua escolha é a sua escolha. Então eu acho que isso tem que ficar claro para a gente. A questão de caro, barato,
ligeiramente relativo também, né? Tem várias outras coisas que devem ser levadas em conta antes de se afirmar isso é caro, isso é barato. Eu falo porque eu já pensei bastante assim, eu não vou fazer aquele curso porque é 5 mil reais, isso é caro pra caramba, mas caro porque eu tô sem dinheiro agora. Sim. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu faço. Para alguns é caro porque eu não acho que tem esse valor, só que ele não se permite crescer. Não faz. Eu dei esse exemplo pelo seguinte, porque eu sei que parte da nossa audiência são psicólogos, outros são os aproveitadores, que com o tempo eles, inclusive não vão ter nem referencial para isso, não vai com a minha cara, não vai com a cara do Samejo, não vai com a cara do Lauro e não vai querer mais escutar, né? Uhum. Mas muitos psicólogos têm esse problema com cobrar, inclusive, porque mas ele quando senta na cadeira do dentista, o cara fala para ele, é 6 mil esse tratamento, ele fala, 6 mil, como é que eu posso pagar? 6 cheques de 1.000, tá bom? E paga. Agora na hora que esse mesmo dentista senta na poltrona dele, ele olha pro cara e fala, 2 mil reais. Nem escuta, acho que talvez vocês nem tenham escutado aí. Fala bem baixinho, com medo do valor daquilo que está falando. Então eu acho que a ética ela vai passar por dentro disso também, né? Sim. A gente saber diferenciar onde eu posso ajudar, onde não posso ajudar, onde essa pessoa chegou até aqui, realmente ela não tem condição de pagar, o que eu posso fazer por ela sem me prejudicar? Eu ia falar exatamente isso, eu tenho certeza que você, o Samed e outros que a gente conhece, né, pessoas idôneas que trabalham com hipnose, se chegar realmente uma pessoa com poucas condições, pessoas de baixa renda, né, você vai atender. O Davi lá em Curitiba, se não me engano, faz clínica social. Você reserva um horário da tua semana e aquela semana o preço é outro para pessoas que realmente não podem pagar ou que podem pagar apenas um valor simbólico. Sim. Né? É assim que funciona. E no meu consultório, que é diferente um pouco, porque ele é um consultório de psicologia, né, e eu uso a hipnose como ferramenta dentro da técnica da psicologia, eu faço esse tipo de coisa também. A pessoa vem para a primeira consulta comigo e eu não cobro essa primeira consulta. Ela é uma entrevista em que eu vou conhecer a pessoa, vou entender o problema dela e vou saber se eu sou capaz de atender, né? Porque eu também tenho as minhas limitações pessoais, enfim, né? E aí a partir daquele momento ali é que eu vou combinar com ela valores, etc, e vou ver da condição dela, né? E tem pessoas que realmente não podem, se sentem necessitadas do atendimento, mas realmente não podem pagar um valor de uma consulta cheia, né? E aí eu deixo ela muito à vontade com relação a isso. O meu protocolo, né, o meu jeito é entre 0 e o valor que eu cobro, quanto você pode pagar. Isso, claro, já com essa leitura que a gente faz, com uma ótima anamnese, porque você já vai ter entendido toda a história da pessoa, basicamente e tal, e a pessoa propõe e eu aceito. Eu acho que isso é um comportamento do bom profissional, né? Sim. Porque eu vou ter outros clientes que vão me pagar o meu valor cheio de consulta e vai estar me rendendo aquilo que eu preciso, como você falou, a gente precisa ganhar para poder sobreviver, né? Que é o nosso trabalho, afinal de contas, né? Seria bom se a gente pudesse fazer isso só de graça, né? Se fosse milionário, mas aqui todo mundo ralando, né? É o nosso dia a dia, é o nosso ganha-pão, né? A clínica, a terapia é o nosso ganha-pão. Então tem que ser dessa forma, né? O comportamento ético de um bom terapeuta, eu acho que é esse, ter o bom senso, né? É a coerência. Bom senso é fundamental. Bom senso é fundamental. E partindo desse princípio que o bom senso é fundamental, tem aquele tipo de profissional, hoje em dia, se é que dá para chamar de profissional, que costuma antecipar ou adiantar determinado tipo de resultado ou tempo de resolução que o cliente ou o paciente vai atingir. Você acha que isso é alguma coisa, é uma atitude ética? Eu acho que se a pessoa tem esse poder, ela podia ver logo os números da cena, né, e jogar e pegar o dinheiro e ficar na dela, porque se ela consegue antever o futuro... Porque assim, particularmente falando, né, quem... Não precisava atender mais, né? Pra quê, né? Quem me acompanha nas redes sociais, né, quando o assunto é hipnose, já deve ter me visto falar algo parecido com isso. O ser humano não foi feito em lote, sabe? Eu acho que se o ser humano fosse feito em lote, aí um indivíduo chega aqui, apresenta determinado problema, né? Opa, vamos ajudar, você vai lá, né? Ajuda a melhorar o cara. Aí vem um segundo indivíduo com o mesmo problema, opa, o número do lote é o mesmo. O terceiro, recolhe o lote, faz a reposição e devolve. Faz um recall de gente, né? O ser humano não foi feito pega assim. Pela série. Somos indivíduos, né?
A pessoa chega aqui com a queixa de depressão, é diferente do outro que você liberou semana passada, que também apresentava quadro de depressão. Eu só discordo do Samed nisso, que eu acredito que o melhor lote aqui do Brasil foi de 1967. Esse lote eu posso dizer muito que de 79, O de 75 é o Você melhor. acha que é melhor, né? de 79, cara. Então Então não dá pra concordar em tudo. É antes da década de 80, né? Exato. Aí, vai chover de gente falando negócio. Mas vamos lá. Vou me acusar de antiético, né? O pessoal depois de 80 já não sei. Eu fiquei ali, ó. Mas vamos lá, gente. Então veja, a questão do cobrar, pelo menos eu acredito que o Lauro Samej, se eu estiver errado dizendo o que eu acredito que vocês acreditam, me desmintam, né? Mas a questão do cobrar realmente ela é delicada, mas você tem o seu preço, tem os preços que se cobram. A questão de ser social ou não, ou de atender quem precisa, as pessoas vão aparecer e é você que vai perceber isso. Inclusive aqui na sociedade nós já tivemos muitos casos de pessoas atendidas até integralmente. Só que isso não quer dizer que qualquer um que bater na porta vai ser atendido. Eu até usei esse exemplo esses dias conversando com o meu filho, o mais novo dos homens, falando sobre isso, Vinícius. Se você quiser fazer uma plástica com o melhor cirurgião plástico do mundo, Ivo Pitangui, de graça você faz. Só para entrar na fila de espera dele. Sim. E vai ter que ser tal dia, de tal forma. Então o profissional ele pode, inclusive, ele quer, sexta-feira é o dia social que pode ser, ou quanto o Lauro falou, de zero até tal valor X, ou até que esse valor X pode ser 200, 300 ou 500, ou quanto for o valor do profissional, você escolhe quanto quer pagar. Você pode também estabelecer, olha, de 10 até o valor total, ou de 20, ou de 50, é você que vai fazer isso. Não quer dizer também que você não vai atender o cara se ele não tiver nenhum. Sim. Dentro da sua percepção. Às vezes você pode atendê-lo, as 3 sessões eu vou te atender totalmente de graça, que é o pronto-socorro. Eu vou tratar a ferida, colocar colocar um curativo e garantir que você sobrevive. A partir daí você vai alimentar a fonte, né? E aí eu acho que cai no ponto principal, né, que também é uma questão de ética fundamental, que é a questão da anamnese. Se você faz uma boa anamnese, se você consegue ter um bom entendimento sobre o teu cliente, você vai ter o mapa dele, né? 15 minutos, né? Em 15 minutos, dá, tranquilo. Eu acho que de início, assim, não é a priori, né? Quer dizer, não é um questionário de papel que você vai preenchendo, né? A anamnese é percepção de verdade, é percepção. né? Essa é uma ótima definição. Tanto é que aqui na sociedade a gente não tem a anamnese convencional. Aqui na sociedade a gente tem que dizer que a anamnese é ininterrupta. Vai até o último dia. Entra até a hora que ele sai. É constante. Sabe? O bom profissional sabe fazer uma boa anamnese. E um negócio que eu achei muito interessante que você acabou de falar assim, né? Não é um questionário. Sim. Né? Uma listinha de perguntas, isso, aquilo. Não é o cliente de papel. Não é um cliente de papel. É um cliente real. É um cliente real. Tem um colega lá o Samed conhece, porque estivemos juntos aqui no curso, ele é neurocirurgião lá em Fortaleza hoje, e ele fala, eu não opero exame. Porque o pessoal está muito preso no papel, no exame, na imagem. Eu não opero exame. Então eu falo pro pessoal, eu não atendo diagnóstico. Eu não atendo o CID, eu não atendo o DSM. Aliás, para ser sincero, com todo respeito, eu sou obrigado a usar porque eu aconselho algumas coisas que você vai ter que se referenciar por ali, mas aquilo é só um rótulo. E eu não posso atender rótulos. Como diz o meu professor de ortomolecular, a clínica é soberana. Né? A clínica deve ser soberana. Aliás, isso é um axioma antigo da medicina, né? Era, agora não é mais. A clínica é soberana sempre, não, o resto é só secundário. Exato. Você tem que começar pela clínica, a verificação clínica, perceber, respiração. Aliás, muitos feedback que eu dava para o paciente era assim, olha, você percebeu que de quando a gente começou o tratamento, agora você está respirando mais pausado, a sua voz está mais, você não gagueja mais, você fala de tal maneira, você está mais concentrado, você percebeu isso? Aí a pessoa ela devolvia o feedback do feedback. Olha, agora eu percebi, agora que você falou. Então, você vê, isso é clínica. É você devolver aquilo que está acontecendo o tempo todo, né? Exatamente. Mas fora a questão do pagar ou não pagar, eu acho que já ficou claro para o pessoal, né? Sim. Que eu acho que o profissional de saúde, ele primeiro tem que pensar se
se o indivíduo está bem, se eu posso, o que eu posso fazer por essa pessoa agora. Isso. Aliás, eu até vou brincar aqui, vou relembrar Jung, né? Acho que nós já falamos dele 1 milhão de vezes. É aquela frase de Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana seja apenas outra alma humana. Então é isso. Então o que você queria? Aí nesse caso eu acredito que vale a regra de ouro: fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Isso, tratar com respeito. Nesse primeiro momento. Agora no segundo, o terapeuta tem que pensar o seguinte: ele tem que tratar o outro como o outro precisa ser tratado e não como quer. Ah, sim. Aí sim, já é, mas já aí é o segundo passo, aí né? É a habilidade do terapeuta. Mas aí já é questão justamente disso, de habilidade, de profissionalismo, Sim. né? De conhecimento, de da conhecimento, técnica. de saber o que o seu comportamento vai proporcionar de reação. E para isso o que precisa? Uma boa formação. Bons estudos, ler, é que a gente fica falando pro pessoal que pergunta, leia, quando você cansar, continue lendo. O Zamed tem caso aqui bom da pessoa que pergunta aí no grupo, mas eu queria saber tal coisa, tal livro. Ah não, mas livro eu sei, eu queria saber. Quer dizer, ele não quer estudar, ele quer que você dá mastigado, né? É pronto. Não, Não, a geração quer que você faça um vídeo mostrando uma técnica, ó, funciona assim, assim, assim. Tá? Aí o cara vai lá, reproduz, não dá certo e vai falar mal de quem? Ou qual é a ferramenta que vai ficar mal vista, né? Então é complicado. Se a gente fala de ética, vamos pensar aqui numa coisa. O pessoal fala da hipnose, eu combato muito a ideia eu já conheci pessoas que falam: ah, ninguém me bota em transe. O cara é hipnólogo, mas ou é hipnólogo, é hipnotista, hipnoterapeuta, e diz que ninguém me coloca em transe. Mas ele está dizendo para o cliente dele que é bom entrar em transe, mas ninguém coloca ele em transe. E aí? Ele é congruente? Não, né? Tá faltando... Puxa, eu não pode entrar agora. O outro fala, não é seguro, não, mas o cara pode... já vi casos de gente que acreditam que pode acontecer na prática clínica, até porque tem históricos aí de pessoas que usaram de colocar uma pessoa em transe e para dar sugestões de que essa pessoa estaria apaixonada por ela depois, coisas assim. O que a gente pode falar disso? Olha, eu particularmente prefiro me abster de falar sobre isso, porque eu não vou conseguir segurar os palavrões. Então. Mas o público é adulto. O público é adulto. Terapeutas... Porque é o puta que pariu, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, porque a ética tem que passar por esse aspecto, é o que acontece dentro do consultório. Porque senão vai aparecer aberrações como aquela que apareceu nos Estados Unidos, que o cara é processado, o diretor, porque 3 alunos suicidaram, e se quem olha a matéria com seriedade vê que não tinha nenhum vínculo, nenhuma relação uma com a outra. Ou a outra que disse uma vez, paciente morre depois do transe hipnótico. Eu também vou morrer depois do transe hipnótico. Qualquer um. Eu já passei por vários. Se eu morrer daqui a algum minuto, pode ser que o último transe hipnótico tenha sido há um dia, mas eu vou morrer depois de um transe hipnótico. Quer dizer, foi a hipnose que me matou? Eu acho que então a gente tem que ver essa questão interna. Tem uma direção aí que é a seguinte: quanto mais a gente estuda, mais didático a gente fica. Entende? Então, a pessoa, o terapeuta, o profissional que diz assim, ninguém consegue me hipnotizar, primeiro que ele tem que saber explicar isso, né? No sentido do seguinte: ele já foi hipnotizado. Se ele estudou hipnose, ele foi hipnotizado. É impossível você ter começado lá na tua infância da hipnose a estudar e não ser hipnotizado, né? Sim. Então, ele agora, o que ele está querendo dizer com isso? Eu acho que essa é a questão. Eu sou mais poderoso? Eu sou mais poderoso? É arrogância? Ou ele está dizendo o quê? Que ele já estudou tanto, que ele já leu tanto, que fica acompanhando e não consegue mais se entregar a um outro profissional, a um colega. Ele pode baixar um pouco a bola, entendeu? No sentido de falar isso de outra forma. Se é que ele está querendo falar isso de outra forma, né? Eu tô aqui dando o benefício da dúvida para dar a ele a oportunidade de não estar errado. Vou utilizar um exemplo meu. Né? Quem já esteve comigo em cursos, quem já me viu em cursos, né, sabe que eu me entrego tranquilamente, tá no meio do curso, vai lá, colocou a mão na testa, dorme, vai que vai. Tu viu lá em 2012, né? O Giba te botando pra dormir em pé. Ele me aloprou ainda lá. Mas por que ele fez isso? Porque eu conheço ele, eu sei que ele não vai me prejudicar, por mais que ele tire sarro também. Né?
E ali também a pegada é a Giba, outra. é o Gilberto Marinho. Gilberto Marinho, é. Grande figura, E ali, Gilberto Marinho. e ali Muito também, bom. perceba, Abraço, Gilberto. abração, Marinho. E ali também a pegada do curso era outra, né? Era um curso de hipnose de palco, não era um curso de hipnoterapia. Sim. Né? Então tem uma... Nem vamos entrar nessa Exato, seara. nem vamos entrar nesse pormenor. Então o que acontece? Eu costumo me entregar mesmo, né, no curso. O cara, vou plantar bananeira, você entra em transe. O cara plantou bananeira, eu entro em transe. Né? Mas aconteceu uma situação bem interessante, que durante o curso, durante a apresentação que finalizava o curso, né, me fizeram de gato e sapato, no português claro. Né? Levantava a mão para lá, né, e gritava isso, e eu respondia da forma. Beleza, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para interagir. O meu aprendizado se dá assim, de forma participativa. Acontece que acabou o curso, né, o pessoal começou a sair. Alguns dos alunos permaneceram no hall do hotel. Entre eles estava eu. Nisso desce o facilitador do curso e chegou, né? Dorme! Eu. Agora não. Isso quer dizer que ninguém me põe em transe? Não. Ou seria mais interessante dizer assim, eu controlo quando entrar em transe, Sim. quando aceitar ser hipnotizado por outro. Que qualquer bom profissional de hipnose sabe disso, porque né? eu penso, assim como você disse agora há pouco, né? Quanto mais se estuda, mais didático fica, eu acredito que quanto mais eu estudo hipnose, mais fácil fica eu entrar em transe hipnótico. Sim. E mais fácil controlar. até Acontece que o controle também aumenta. Até porque é caminho neural, né? Exatamente. Se eu fiz uma vez, eu faço de Exatamente. novo, cada vez que eu faço fica mais fácil. Fica mais fácil, Vai ficando mais fácil. Então, Exatamente. essa é a minha briga com as escalas hipnóticas, não que eu não diga que não existam graduações X, Y, Z ali dentro. Mas eu digo que na prática clínica, para mim, isso não quer dizer muita coisa. Não, Aliás, quer dizer quase nada. Quase nada. Então, você me falar que pessoas, um percentual X não entra em transe, eu falo, não é possível. Porque as pessoas entram, o cara passa por alfa, teta, delta, tira Ele delta. viaja na maionese, pira na batatinha, pensa na morte da bezerra, Existem fatores, na época que o Fernando era vivo, ele estudava isso, porque ele também era ortomolecular, existem fatores físicos que podem atrapalhar. Né? Por exemplo, intoxicação por metal pesado realmente atrapalha bastante você atingir certos níveis de frequências cerebrais. O chumbo é um bloqueador, inclusive, para isso, por exemplo. Até para o Superman. Né? Até para o Superman. Né? Mas isso são casos extremamente isolados. A gente está falando aqui de exceções, não de regra. Né? Via de regra é isso aí que a gente está falando mesmo. Então, mas mesmo nesses casos, se a gente pensar, a questão do estado alterado, ele pode atrapalhar algumas coisas, mas facilitar outros. Sim. A própria... Eu gosto muito da ideia do Milton Erickson, não concordo com muita coisa que falam dele. Um deles ele fala da hipnose permissiva. A hipnose de Milton Erickson, para mim, nunca foi permissiva. Ela é invasiva. Ela é até invasiva, até invasiva. Excessivamente paternal, autoritária, em muitos casos. E o que o Erickson fazia era observar muito o que acontecia. Onde é que eu posso entrar? E a própria doença, ela é um fator de transe. Então, se você olhar ali, ele mesmo, ele falava que só aprendeu tudo que ele aprendeu graças à doença dele. Isso. Que permitiu que a dor te conduza a um estado de transe automaticamente. Aliás, quem já teve cólica renal, sei que você teve, cólica renal, ou você entra em transe ou você morre. Então eu estou ali que eu me forço a entrar no estado alterado, porque a doença, a própria dor, ela já começa a conduzir aquilo, e fala assim, não, eu não vou sair daqui. Porque você não vê ponto de parada, né? Não vê. Aliás, se o gênio aparecer para você falar o que você quer para o seu inimigo, fala, olha, eu não gosto de maldade, só 2 pedras no rim, tá bom, só 2. Não, no canal que liga o rim, a uretra já está de bom tamanho. Ureter. Isso, ali, para ela ficar pulsando e enchendo o rim de... E você... Vocês são malvados, hein? Eu pensei no Eduardo Cunha. Eu pensei no Eduardo Cunha, foi por isso. Não pensei no Cunha, pensei no Cunha, foi por isso. Então, duas pedrinhas só, mais do que uma de cada lado. Mais do que isso é maldade, entendeu? Valdeci, Lauro também, estendo. Vocês têm mais exemplos de atitudes antiéticas para quem trabalha com hipnoterapia, para quem trabalha com hipnose clínica, ou até mesmo psicologia, que é vocês dois como psicólogos, eu não, né? Vocês podem falar com mais propriedade do que eu. Tem mais exemplos de situações antiéticas ou de comportamentos antiéticos? Cobrar prometendo resultado.
Eu ia falar. Por- Ó, ele tá vendo o pensamento. Imagina assim, olha, você vai emagrecer 10 quilos em 5 meses, vou te cobrar tantos R$ 1.000 para isso, você vai. Isso é comportamental. Você pode se sabotar em qualquer momento. Se eu te disser que eu vou te cobrar 10 mil pelo processo, ou 20 mil pelo processo, ou 5 mil, ou R$ 1.000 pelo processo, mas eu não garanto resultado, eu estou sendo ético com você. Perfeito. Agora, se eu disser que eu garanto o resultado, para mim eu não estou sendo ético. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu te falar, olha, você vai parar de fumar, é diferente eu te falar, eu te atendo para parar de fumar em 4 sessões. Eu não estou prometendo que você vai parar de fumar em 4 sessões. O meu protocolo, o meu modo de fazer, ou como diriam os que gostam mais daquela, o meu modus faciendi é 4 sessões. Agora, se eu estou dizendo que com 4 sessões me ama ou me larga. Entendeu? Não vai ser mais do que isso. Você não vai me perder tempo comigo muito tempo. Mas o antiético vai falar, são 4 sessões, ó. E eu garanto pra você que você nunca mais vai querer nem saber do cheiro do cigarro. No consultório de psicologia, essa é uma das perguntas mais comuns nessa primeira entrevista. As pessoas sempre perguntam, mas quanto tempo vai durar, né? Eu respondo, olha, se eu te dissesse, eu estaria sendo 2 coisas. Ou muito safado com você, querendo te roubar, né? Ou então eu seria muito ignorante e não preparado para te atender, porque ninguém pode afirmar quanto vai durar, né? Pode durar uma sessão, pode ser que numa conversa aqui você saia daqui com isso que você está trazendo de questão resolvido, e podem durar anos, se você de repente resolve o que você quer e quer continuar tratando outras coisas suas. Então o tempo, quem vai dizer é o tempo, resumindo, né? E eu acho que isso é uma atitude ética, você não prometer, como ele falou. É como o dentista diz, olha, eu vou fazer um dente para você que vai ficar do jeito que eu achar que ficou melhor. Se você não gostar, eu refaço até ficar do jeito que você quiser. Agora, eu não vou te prometer o dente perfeito. Não pode. Esse é o ponto. Até perfeito sob a ótica de quem, né? Perfeito sob a ótica de A minha, não a sua. Então, eu tive um rapaz que ele veio me procurar, eu tinha um programa na Rádio Mundial, e ele falou pra mim, eu já passei mais de 20 terapeutas na Rádio Mundial, e ninguém conseguiu resolver o meu problema. Eu falei, bom, primeiro, eu estou fazendo esquadrinhamento aqui, ele é caçador de troféus. Segundo, não, mas a enxaqueca, essa minha enxaqueca, ele tomou posse da enxaqueca, é dele. Ele colocou uma coleirinha e levava minha enxaqueca. Né? Doença de Aí ele fala pra mim, veja, mas que o meu trabalho, o que eu mais faço, que o pessoal com a gente trabalha, é reprogramação mental em 10 sessões. Então o que eu estou prometendo? Que o cara vai ficar curado? Não. Estou dizendo que tem um protocolo para trabalhar uma série de coisas em 10 sessões. O que eu posso dizer é que a maior parte das pessoas com 10 sessões leva mais do que o que veio procurar. Isso é verdade. É aquilo que a gente estava falando, né? Da porcentagem, né? Exato. Você não vai dizer 100% nunca, né? Sim, mas o cara veio e levou, mas eventualmente um ou outro não vai levar, por isso eu uso o procedimento de evidência. Mas ele falou para mim, mas você garante que... Eu olhei pela enxaqueca, toda a discussão, falei, isso aqui não era, como dizia o pessoal, 3 pancadas, né? Mas eu não posso falar isso. Primeiro, esse cara pode ser um espião do conselho para me dizer, para querer me sacanear. Ou ele pode ser alguém que está de sacanagem para... Ou, na pior das hipóteses, foi o que eu disse para ele, olha, se você chegar no advogado e ele disser para você que a causa é ganha, e garantir, alguma coisa está errada. Ou ele subornou o juiz, ou ele está mentindo para você. Porque não é ele que profere a sentença. Perfeito. Falei, mas você, de novo, ele foi insistindo, ele insistiu umas 4, 5 vezes, mas você não me dá nenhuma garantia? Eu falei, olha, até dou. Se você deixar seu cérebro aqui comigo e pegar na semana que vem, quando você levar, eu te dou garantia de 3 meses depois de instalado de volta ali. 3 meses, igualzinho eletroeletrônico. Né? Igual eletrônico. Quer dizer, 3 meses depois, porque o ser humano ele pode estragar qualquer coisa que você tenha feito. E não quer dizer que eu não tenha feito bem feito. Você conserta o seu computador, aí o cara consertou, o cara chegou na esquina e ele deixou cair. Já era. Mas eu acabei de sair do conserto. Foi você que consertou mal? Eu costumo utilizar a seguinte analogia quando eu estou lidando com o cliente no consultório, né? Fala assim, mas você garante? Eu falei assim, primeiro, não garanto nada, porque não sou eu que vou fazer as coisas para você. É você mesmo. Como assim? Eu falo assim, você dirige? Dirijo. Usa GPS? Sim. Google Maps ou Waze? Aí eu utilizo o que a pessoa fala, uso o Waze. Falo, legal, você quer chegar no endereço, numa localidade que você desconhece. O que você faz? Digita ali, programa a localidade, entra no carro, dá partida e o GPS ele vai falar para você, né? Em 600 metros, vire à direita.
você tem pelo menos mais 4 opções além de virar à direita. Você pode seguir direto, você pode virar à esquerda, você pode simplesmente parar e ainda pode engatar marcha ré. E pode pegar o GPS e jogar fora. Não, perceba. Né? Mas vamos supor que, primeiro, o GPS nunca vai poder colocar a mãozinha pra fora assim, tomar o volante de você e falar, ô, é aqui, tonto. Não é ele Sabe? que O GPS Não é o te guia, GPS né? que vai guiar pra você, por você. Né? Ele te O aponta o conceito caminho. do Google ainda não é realidade para a população. Isso me fez lembrar uma outra coisa, depois eu falo. Entende? Aproveita e fala. Então o que acontece, finalizando? O que acontece? O resultado, né, a garantia de resultado, depende única e exclusivamente, né, do próprio cliente. Do próprio paciente, no caso de psicólogo, de dentista, etc. Depende de você estar colocando em prática, né? Como na academia, não basta pagar a mensalidade e ficar em casa lembrando como que funciona cada um dos aparelhos. Eu tenho que ir lá, tenho que levantar o peso, tenho que correr na esteira, tenho que pedalar na bicicleta, Mas acordar. aí começa a ficar muito complicado, né? Aí Porque o pessoal olha pra mim, eu sou barbudo, assim, desse jeito, e fala, deve ser um mago, né? O Dumbledore, o Gandalf, sei lá. O que eu lembrei foi, você falou do carro, daquela velha coisa que tem escrito e me faz pensar também na questão ética do uso dos conceitos religiosos no consultório. O famoso dirigido por mim, guiado por Deus, né, dos carros. E dentro do consultório, isso não pode ser, eu acho, assim, completamente absurdo. E o Conselho de Psicologia, inclusive, tem guerras homéricas com psicólogos que se dizem evangélicos, psicólogos evangélicos. Sim, já vi alguns. E aquela psicóloga do Curitiba, que foi até banida, enfim, como da profissão, enfim, por estar fazendo cura, né, homossexual, enfim, coisas que nós somos profissionais de saúde, eu vou falar de novo isso, né, quer dizer, e os profissionais de saúde seguem normas grandes da Unesco, da ONU, da Sociedade, né, Interamericana de Saúde, Organização Mundial de Saúde. Então todas elas veem a coisa como a saúde é algo laico, né? A saúde não pode estar atrelada a conceitos de crença, não vou falar nem de religião, de crenças religiosas, né? Quer dizer, do terapeuta. Do terapeuta. O teu cliente pode trazer a crença que ele quiser. Sim. Né? Eu brinco, eu falo isso, eu já fiz uma regressão num paciente que era testemunho de Jeová, daquele que não faz transfusão de sangue. Né? Mas o que eu fiz? Com o conhecimento, com o estudo, eu expliquei para ele a técnica, eu expliquei para ele o que era o que eu estava fazendo. Exato. E que não tinha absolutamente nenhuma vírgula de crença, nenhuma vírgula de conceito religioso, de nada. Né? E ele aceitou fazer porque ele passou a confiar no conhecimento, ou seja, mais uma vez, a pessoa tem que estar bem preparada, o profissional tem que estudar, tem que saber poder falar o que está fazendo para o teu paciente, para poder ganhar a confiança dele, como eu ganhei desse. Né? Eu acho isso uma coisa fundamental. E só retornando ao assunto anterior, eu digo para o meu cliente o seguinte: você está aqui comigo uma hora por semana, nas outras 6 dias e 23 horas restantes você está por tua conta. Exato. Né? E como o Freud falava, né? A famosa elaboração, né? Elaboração é trabalho, né? Então o trabalho tá com o paciente, com o cliente realmente. Né? Tá na mão dele, na verdade é ele que vai ter que fazer, né? Eu acho que o trabalho do terapeuta é não atrapalhar o processo de cura, né? O processo, ou modernamente o processo de homeostase, que a palavra cura ficou proibida sem sentido até para mim, né? Eu sempre falo isso, que proibir o terapeuta de falar de cura é a mesma coisa que proibir o advogado de falar de lei, né? É esquisito, né? Então, só que o que o terapeuta não pode é prometer cura, como não pode o advogado prometer a causa ganha. Isso aí, então isso para mim é ética. Mas, gente, o Lauro está com os tempos dele corrido também. Temos um show. Ainda tem. A vida não é só hipnose, tem que se divertir um pouquinho, né? Claro, eu tô de férias. Afinal de contas, você está de férias. Tô de férias. Vim visitar os amigos aqui, queridos, né? Aí nós vamos aproveitar para tirar o sangue. É com todo prazer, por favor. Puxa aí. É engraçado também, assim. Somos 3 administradores do mesmo grupo. Do mesmo grupo. Hipnose prática. Hipnose prática. Né? Não é tão comum, né? Temos 3 administradores juntos, presencialmente. Fisicamente quase nunca, né?
Então é bem interessante frisar isso daí também. E eu acho que é bom fazer acho que não é demais fazer um convite a quem assistir, quiser, né, entrar lá na comunidade, não estou na época do Orkut. A gente se conhece desde a época do Orkut. A gente discutiu bastante lá. Não é do meu tempo, porque eu não tenho idade para isso. Mas no grupo lá do Facebook, né, do Hipnose Prática, é um grupo humilde de pessoas assim que se preocupam realmente com a parte ética da saúde, do humano, né, e que estudam, e que batalham, e que vivem a vida para ajudar as pessoas de forma, pelo menos, tentando ser coerente, né? Então, fica o convite aqui a vocês, quem quiser entrar lá, participar, entrar em contato, falar com a gente está sempre à disposição, né? Legal, aí o Lauro já fez as despedidas, já vê? Já foi... Sabe, 1 minuto, 10 segundos, 15... O mais... Pessoal, é sempre um prazer estar aqui interagindo com pessoas inteligentes, com profissionais qualificados, como o Valdecir Carneiro, como o Lauro Pontes. Sabe, é um prazer para mim estar aqui também compartilhando o pouco que eu sei, trazendo um pouco do meu conhecimento para vocês e me coloco à disposição para poder responder a pergunta de vocês. Caso eu saiba responder, respondo. Se não sei, vou me colocar à disposição também para encontrar essa resposta para chegar até onde você precisa. Se a gente precisasse de um exemplo do que é um comportamento ético, acabou de acontecer aqui agora. O Samed é um cara que já leu muito, já estudou muito, sabe muito de hipnose, desde a época do Orkut, como a gente falou, bota ano aí. E isso, na época do Orkut, falando só da parte da internet, né? Fora antes, pois é. Né? E se coloca aqui como alguém que sabe pouco, né? Quer dizer, isso é uma daquela famosa frase do só sei que nada sei, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente sabe pouco e precisa continuar estudando. Quanto mais eu aprendo, mais dúvida eu tenho. Isso aí. Não vou isso é ética. Não vou nem falar a versão de Sócrates, como é que Sócrates falou isso aí mesmo. Mas vamos lá. Bom, pessoal, esse é o nosso canal no YouTube, o canal da Sociedade Interamericana de Hipnose. Lá você vai encontrar os bate-bola hipnóticos, os anteriores, vários assuntos. A ideia do bate-bola hipnótico é justamente isso, trazer educação continuada. Educação continuada não é necessariamente educação paga, é conteúdo relevante de pessoas que sabem do que estão falando. Então eu estou com pessoas que sabem do que estão falando em relação à ética. Inclusive já tive o prazer anteriormente de ter um hangout, uma entrevista que está no nosso curso de hipnose clínica online, feito pelo Lauro, até tinha esquecido, especialmente para o curso, para o grupo. Então isso está fechado, mas falando sobre esses assuntos. Porém para quem não está no grupo ainda, faça parte, tá? Se inscreva, é um curso excelente. Se puder, assina embaixo. Se precisar, assina embaixo. Porém, você encontra não certificado. Não certificado, não é isso. Porém, caso você tenha mais interesse também por ética na hipnose, você pode procurar também no YouTube. Tem um vídeo muito bom do Lauro falando sobre isso, pro Hipnoterapia Social. E você tem participação também no Hipno Online. Sim, vai ser agora, que dia é hoje? Eu tô hoje de férias, é 11 de dezembro. Vai ser hoje é 11 de dezembro, mas hoje é amanhã. Não vai chegar tempo para vocês esse vídeo. Então. Quando você ver esse vídeo já vai ter passado, então não vai, você vai poder assistir já. Mas vai estar lá no Hipno Online, né? Vai estar no site, quem quiser. Online, então acesse o nosso canal. Se você assinar o canal, você vai ter o conteúdo. Pode entrar nas nossas listas, mas nós estamos aqui novamente, vamos estar novamente sempre, talvez por mais de 100 anos, né, falando sobre hipnose clínica, ou aquele que é o lema da Sociedade Interamericana de Hipnose, a hipnose levada a sério. Que levar a sério não quer dizer que eu não posso usar a hipnose de uma maneira mais descontraída, mas que eu tenho que ter consciência da grandeza da ferramenta de hipnose, do poder que ela tem, como disse o Lauro, e que eu posso fazer grandes coisas, mas se eu não souber o que eu faço, eu posso causar grandes estragos. Então aqui vale a máxima mágica da hipnose. A hipnose faz, a hipnose desfaz. A hipnose tem esse poder. Então eu convido vocês a continuarem conosco, a procurarem o Samed, o Lauro, pode me encontrar nas redes sociais. E no próximo bate-bola hipnótico, no número 9, nós nos falamos novamente, nós vamos conversar mais um pouquinho. E foi uma Até boa mais. definição de ética esse final. Foi boa definição de ética, então, dentro do tema. Muito obrigado, muito Lauro, muito obrigado, Samed, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, faz uma fotinho nossa aí.
E aí, foi bom? O que Foi você bom, achou? mas é pra isso mesmo. Mas o bate-bola